Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O comércio brasileiro com os países da Liga Árabe só cresce, em especial quando falamos de produtos do agronegócio. Quem tem mais detalhes é a Larissa de Paula. No ano passado, as exportações brasileiras para a Liga Árabe chegaram a quase 14 bilhões e meio de reais. Uma alta de mais de 26% na comparação com 2020. Os bons números fizeram com que 2021 se tornasse o melhor ano de negociações com esse grupo desde 2013. É claro que o setor de agronegócio domina esses embarques. As vendas do agronacional para a Liga Árabe cresceram 9,52% de 2020 para 2021, com destaque para o açúcar, frango, milho e carne bovina. Um dos motivos que explica o aumento é a retomada econômica rápida desses países durante a pandemia. Além disso, ocorreu a abertura do mercado árabe para os produtos brasileiros, como o frango, que começou a ser exportado para o Iêmen e Líbia. E em entrevista ao Agromanhã, o Marcos Vinícius, gerente de inteligência de mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, comentou os bons resultados das vendas externas aos países da Liga Árabe. Os embarques de carne bovina brasileira ganharam destaque em dezembro do ano passado. Acompanhe. Em 2021, a gente exportou 8,92 bilhões de dólares para os árabes e isso foi um aumento de 9,5% em relação a 2020. Esse valor ele foi o maior desde 2017, quando o valor foi de 10,18 bilhões. Os árabes, quando a gente contempla eles como um único destino, eles são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E de alguns produtos de destaque, sem dúvida alguma, a gente cita a carne de frango. Ela aumentou aí no ano de 2021 versus 2020 quase 22%. A gente chegou a exportar 2,42 bilhões de dólares. O próprio milho, como vocês perguntaram também, nós exportamos 1,04 bilhão, foi uma pequena queda de 6%, mas a soja, por outro lado, nós exportamos 638 milhões e foi uma alta de quase 98%. Esses produtos, principalmente quando a gente fala do milho e da soja, eles vão muito em frente ao que alguns desses países estão desenvolvendo o seu setor de segurança alimentar. Então, Arábia Saudita com frango, Iraque também com frango. Então, para isso, eles precisam de insumos. Então, nesse sentido, esses produtos são muito mais consumidos por esses países também. O Brasil ele é o maior exportador mundial para os árabes de proteína halal, que inclui a carne bovina e a carne de frango. A carne bovina, no caso, quando a gente fala de 2021, ela teve uma pequena queda de 5%. A gente exportou quase aí 1 bilhão de dólares para os árabes. Mas mesmo assim, quando a gente fala na queda total, para alguns países teve aumentos significativos. Então, isso também a gente percebe que o empresário brasileiro tem buscado outros destinos também dentro dos 22 países. Então, eu citaria os próprios Emirados Árabes Unidos. A Expo 2020 ela está acontecendo, então o consumo de alimentos aumenta com certeza, porque tem muito mais turistas indo lá. Então, nesse sentido, a carne bovina para Emirados aumentou 37%, chegando a quase 218 milhões de dólares. Para a Arábia Saudita, 183 milhões de dólares, quase 15% de aumento. Jordânia, quase 80 milhões de dólares, um aumento de mais de 66%. E a Líbia também, que recentemente teve aí uma abertura de portos. O país também está se reorganizando também depois de alguns conflitos internos. Eles chegaram a comprar do Brasil em 2021 48 milhões de dólares, um aumento de 65%. O mês de dezembro também, eu queria destacar para vocês que a gente também faz no departamento uma análise mensal de recordes, desde 1997. Então, em dezembro de 2021, quando a gente analisa este mês apenas, foi o maior mês de exportação da carne bovina brasileira para os árabes. E o destaque foi para o Egito, que a gente exportou naquele mês quase 70 milhões de dólares. A soja também, o óleo de soja foi um recorde,
Então, a gente exportou para os árabes aí quase 59 milhões de dólares, com destaques para Egito e Argélia. E os resíduos de soja também, também foram um recorde no mês de dezembro. Quase 42 milhões de dólares exportados, destaques para a Arábia Saudita e Emirados. Vocês perguntaram do halal, eu diria que sim, cada vez mais empresas elas veem esse certificado como, não uma oportunidade, mas assim, para eu entrar nesses países com meus alimentos, principalmente aqueles que são oriundos de carne bovina e carne de frango, eu preciso ter esse certificado. Então, ele tem sido cada vez mais ampliado. Então, alimentos industrializados, até outros setores também, cosméticos, fármacos, moda, turismo, e ele passa a ser visto não só como uma obrigatoriedade, um mandatório, mas como um certificado de qualidade também, tanto por países muçulmanos, como os árabes, quanto também como outras populações que estão na Europa, Estados Unidos, Japão. Agora o pessoal da Scott Consultoria traz para a gente como fica o mercado dos insumos nesta semana. E hoje eu vou trazer um balanço com relação à situação da soja no mercado brasileiro. A Conab trouxe revisão para baixo na produção brasileira e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, também trouxe uma revisão para baixo na produção brasileira e em importantes países da América do Sul, como Argentina e Paraguai, e a situação das cotações nessa primeira quinzena do mercado brasileiro. Bom, com relação à estimativa da Conab, onde nós tivemos a revisão para baixo, essa revisão ela veio puxada principalmente pela situação nas lavouras ao sul do país, mais especificadamente as lavouras do Paraná. A Conab trouxe uma queda de 2,3 milhões de toneladas na produção brasileira no relatório divulgado agora em janeiro, com relação ao de dezembro, estimada hoje em 140,5 milhões de toneladas. No Paraná, como eu citei, a produção caiu 2,26 milhões de toneladas, então toda essa queda de 2,3 milhões de toneladas ela veio praticamente puxada pela situação das lavouras no Paraná. Com relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu reporte mensal de balanço entre oferta e demanda global, nós vimos uma queda mais forte um corte mais forte com relação à produção brasileira. O USDA trouxe a estimativa de janeiro para 139 milhões de toneladas produzidas pelo mercado brasileiro na safra 21-22, contra 144 milhões de toneladas no relatório de dezembro. Então, uma forte quebra, segundo o USDA, expectativa de uma produção bem menor, puxado pela situação das lavouras no sul aqui do país e também expectativas de entraves, pensando no período de colheita que se iniciou agora no centro-oeste do Brasil. Bom, com relação à Argentina e Paraguai, o USDA trouxe também revisões para baixo em função da forte estiagem que atinge os países. Com relação à Argentina, a produção saiu de 49,5 milhões de toneladas estimado em dezembro para 46,5 agora no relatório de janeiro. E para o Paraguai, a estimativa inicial de dezembro de 10 milhões de toneladas foi revisada para 8,5 milhões de toneladas. Com toda essa movimentação para baixo nas expectativas de produção na América do Sul, o mercado trabalhou firme ao longo desses 15 dias de janeiro e a cotação da saca de soja nos portos aqui de Paranaguá, no Paraná, tiveram uma alta em 30 dias de 3,8%, negociada hoje a R$ 178 por saca. Além dessa situação da revisão para baixo na produção da América do Sul, o câmbio em patamares bem elevados, operando praticamente ao longo do mês inteiro acima dos 5,50, também colaborou com a questão dos preços no mercado brasileiro e um ritmo mais forte de exportações para a soja nesse período de dezembro e janeiro, comecinho, virada de ano aí, praticamente. Para curto e médio prazo, nós acreditamos em um cenário de preços ainda firme, puxado por essas revisões para baixo, porém, quedas pontuais não estão descartadas, principalmente com o avanço da colheita e maior disponibilidade aqui no mercado interno. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. O pecuarista sabe da importância da água não apenas no campo, mas para a vida na terra. Esse recurso natural deve ser preservado e assim garantir a eficiência em todo o processo produtivo, dentro e fora da porteira.
Em entrevista ao canal Terra Viva, o Júlio César Palhares, que é zootecnista e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, falou sobre o uso consciente da água na pecuária e as alternativas para garantir o abastecimento na propriedade. Vamos acompanhar um trecho. Tudo que a gente pensar dentro da atividade pecuária, desde o uso mais nobre, que é a dessedentação dos animais, né, até a água usada como a lavagem, na higienização de uma instalação, a água hoje também muito usada como um veículo para resfriar os ambientes e dar maior conforto térmico aos animais, a água utilizada na lavagem de equipamentos, quando a gente fala em pecuária leiteira, né, dos tanques de leite para manter a qualidade do produto, e a própria água utilizada na irrigação de culturas vegetais, né, que cada vez mais, pelas mudanças climáticas, é uma técnica que se mostra necessária. Então, não tem como pensar em produção de proteína animal sem água, em quantidade e com qualidade. O Brasil realmente é um dos países mais ricos em água, só que 60% dessa água está na bacia amazônica, né? Onde não está a maior parte da produção agropecuária brasileira, onde não está as maiores cidades, onde não está a maior concentração de indústria, de serviços. Então, em regiões, por exemplo, do sul e sudeste e centro-oeste, onde nós temos grande concentração dessas atividades, nós já temos um problema de escassez de água e até com alguns conflitos pelo uso, porque muitas vezes a demanda é maior do que a oferta natural. Nós estamos vivendo, pegando aí os colegas do sul, que estão vivendo um momento de seca terrível, pensar na água nesse momento não tem muito o que fazer, né? Porque a situação está posta. Então, a gente tem que manejar a água durante os 365 dias do ano para que momentos como esse eles sejam menos impactantes, que a gente consiga passar por isso com maior conforto. E a gente pode resumir o que fazer em internalizar boas práticas de uso da água dentro do sistema de produção. Infelizmente, não é comum nas propriedades brasileiras hoje a medição da água. Não tem como manejar o que a gente não conhece. Então, nós temos que saber qual é o consumo de água e numa propriedade rural existem vários pontos de consumo de água. Então, o ideal é que cada um desses pontos a gente mensure. Isso se faz a partir da instalação de hidrômetros, que são equipamentos simples, acessíveis, de custo baixo e que nos dá esse poder de começar a conhecer o consumo de água dentro dos vários usos da propriedade, avaliar o comportamento hídrico do nosso sistema de produção, e daí nós vamos, a partir disso, saber onde nós estamos sendo eficientes e onde estamos sendo ineficientes. E principalmente onde estamos sendo ineficientes, entrar com essas boas práticas hídricas para dar maior eficiência de uso. O uso mais simples e economicamente viável é o uso dessa água como um fertilizante. Geralmente essa água de descarte, o que tem nela? Matéria orgânica, né? Fezes, urina, resto de ração. Então ela tem um grande poder fertilizante, porque ali tem nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais necessários para qualquer cultura vegetal. Então fazer o aproveitamento dessa água de lavagem com matéria orgânica como fertilizante, daí a gente pode fazer uma disposição direta ou por um sistema de fertirrigação, vai fazer com que a gente dê um destino correto a essa água, porque ela não pode ser disposta na natureza sem controle, isso vai causar impacto ambiental, nós podemos então dispor isso, seja numa área de lavoura ou pastagem, de forma controlada. Dispor essa água numa área também é uma técnica que tem algumas regras a serem seguidas para que a gente não cause impacto ambiental. Mas essa é a forma mais simples e barata de viabilizar o descarte dessa água com matéria orgânica. O Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto com outras informações sobre o mercado da pecuária. Até lá!